Boa noite, pessoal. Então estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal chegar aqui na live. Mais uma live da nossa Semana da Prosperidade, né? A gente está na nossa terceira live essa semana e hoje a gente vai falar sobre antifragilidade, né? Filosofia de investidor e o conceito de antifragilidade para investidores. A gente tem um convidado aí muito especial hoje, Bruno Perini. Vamos esperar ele chegar aí na live para a gente chamar o Bruno. Curiosamente, o Bruno estava lá no Clubhouse, na sala com o Flávio, que eu também estava lá agorinha, acabei de sair para a live. Só esperar ele entrar, então já chegou aqui. Vamos só esperar o Bruno entrar aí, pessoal. Opa! Boa noite, Bem-vindo aí, José. Bruno. Tudo bom? Sim, demais. Então, pessoal, para quem não sabe, né, assim como eu também era do Exército, né, o Bruno Perini também era do Exército, chegou até capitão e hoje ele trabalha com finanças, investimentos na internet. Bruno, um grande prazer ter você aqui. Eu falei aqui um pouco antes que eu sei que você estava lá na sala do Flávio, do Thiago, que eu estava lá também, lá no Clubhouse. Tava e saí no meio porque acabou a bateria, né? Tava chegando aqui em casa. Segundo a minha esposa, eu sou um blogueiro amador, cara, porque como é que se pode ficar sem bateria, né, com o seu instrumento de trabalho, né? Não dá. Mas eu tô gostando desse app novo. Não sei o que ele vai virar, mas eu acho que é interessante começar a ter uma presença mais cedo lá, né? Porque até a maneira de crescer tá absurda. Não tô fazendo nada lá, tô com 33 mil seguidores. Eu levei 2 anos para ter 33 mil no Instagram, lá foi uma semana, né? Então, é bom dar uma olhada nessas novas redes. Até porque mesmo que não vire nada muito interessante assim, pelo menos é bom pro Instagram ver que ele não tem essa hegemonia toda, que não pode parar de entregar nosso conteúdo, né? Com certeza. Eu também achei a rede muito interessante, até porque lá a gente tem contato com pessoas que dificilmente a gente teria contato em outras redes. Né? Então, hoje a gente estava na sala lá com a Cris, né, a Cristina do Nubank, né, Flávio Augusto, Thiago. Então, você consegue entrar às vezes numa sala e o speaker te chama para falar. Então, isso é bem bacana. Bacana. O pessoal tá dando ali oportunidade, né, de pessoas, vamos dizer assim, anônimas, né, poderem falar, poderem ouvir. Então, tá quase que rolando um mastermind ali de graça, assim, então bem interessante mesmo. E vou te falar que eu acho que hoje não tem nenhum lugar melhor para aprender marketing digital do que lá, porque o que eu vejo é que numa sala com 10 speakers muito bons, né? Um fica querendo ser melhor do que o outro na hora de dar a dica, os caras estão entregando o ouro mesmo. Estão Coisa que eles não entregando. falam em lugar nenhum, eles estão falando lá. Então isso é bem interessante. Exato. Então, hoje a gente vai falar sobre antifragilidade, né? Eu acho que esse tema estava muito em alta aí mais para o ano passado, né? Por causa das obras de Nassim Taleb, que acabou ficando cada vez mais conhecido e reconhecido. E eu queria, né, que você é um cara que fala muito disso, né? E eu gosto bastante. Aprendi muito, né, com você em relação a isso de antifragilidade, mudou muito meu conceito, né, e minha filosofia de investir, né? E eu queria falar e queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre os conceitos de Taleb, que muita gente às vezes ouve falar, né, de antifragilidade e não sabe na prática o que aquilo pode te auxiliar como investidor, até mesmo na vida pessoal, né? Eu diria, né, que é um conceito que ele extrapola o mundo das finanças, embora ele seja muito utilizado para as finanças, porque o Taleb ele veio do mercado financeiro. Ele foi trader durante bastante tempo, né? Hoje, para mim, ele é um filósofo. Não sei se ele se define assim, mas eu vejo essa obra dele, que inclusive ela está permanentemente na minha mesa. Eu gosto muito de ler alguns trechos do Antifrágil. Esse ano eu pretendo ler novamente A Lógica do Cisne Negro, que é um outro livro dele. Só que o termo antifrágil já superou o Taleb, porque tem muita gente que fala de antifragilidade hoje e nem sabe que ele é o autor desse termo, né? Que ele criou esse neologismo, embora ele mesmo fale que ele apenas criou a palavra. A qualidade em si já existia antes da palavra existir. Ele faz até uma analogia, onde ele fala assim, será que se ninguém tivesse batizado a cor azul de azul, o céu deixaria de ter essa cor? Não, né? Então ele fala que o antifrágil é isso, existiu desde sempre, só que as pessoas não reparavam. E para entender o que é antifragilidade, é necessário entender primeiro o que é fragilidade e o que é robustez.
explicando por partes, né, e utilizando inclusive as analogias que o Taleb coloca na obra, frágil é aquilo que, após um choque, né, se dilapida, se quebra em 1000 pedaços e não pode mais ser consertado, não tem como voltar ao seu formato original. Um exemplo clássico seria uma taça de cristal. Se eu pego uma taça de cristal e ela cai no chão, ela se quebra em milhares de pedaços e simplesmente já era aquela taça, não tem mais conserto. O Taleb usa uma analogia histórica para isso. Ele fala da chamada espada de Damocles. Damocles era um cortesão, ele vivia, né, na corte de um soberano, no caso era de Dionísio II, que governava em Siracusa, na atual Sicília, e Damocles falou, nossa, governar é muito fácil, é muito simples, né? Aí o Dionísio falou, tudo bem, então vamos trocar de lugar, você senta aqui no trono e de agora em diante você governa. Aí o Damocles falou, eu aceito. Ele falou, tá, mas enquanto você governa eu vou pendurar uma espada sobre a sua cabeça, presa por apenas um fio de uma crina de cavalo. E com isso ele quis mostrar a situação frágil do governante, porque em um momento você tem todo o poder e de repente, se o povo fica descontente, simplesmente cortam a sua cabeça, como aconteceu várias vezes na história, e já era, né? Depois que corta a cabeça, nem o Highlander, que era imortal, sobrevivia, né? Ele morria assim. Então isso é ser frágil. Você acha que está muito bem até que vem um choque e você descobre que não está bem. E antes de ler as obras do Taleb, a minha maneira de investir era frágil. Porque você pode até falar, você não diversificava, Bruno? Não diversificava, mas eu usava, por exemplo, bancos que, quando eu vou olhar a situação do banco, era tipo aquele filme de um morto muito louco, né? É um filme velho da SBT, que era um cara que morreu, mas ficava indo nas festas, levado pelos amigos, né? E era um negócio muito doido aquele filme. Tem banco que é assim, o banco tá praticamente um morto, só que tá em pé, indo assim na inércia, mas a ponto de quebrar. E depois que eu li o Taleb, eu falei, não, esse tipo de risco não compensa. Então, eu já fui caminhando da fragilidade para o meio do caminho, que é a robustez. Que é o quê? Vamos pegar um copo de plástico. Diferente de um copo de cristal, se eu jogo o copo de plástico no chão, ele não quebra. Só que reparem que isso é só o meio do caminho, né? Porque o copo não fica melhor com aquele choque. Ele simplesmente fica igual. O exemplo que o Taleb usa é um exemplo mitológico da ave fênix. Que é aquele ser mitológico que, conforme ia envelhecendo, o que ele fazia? Se atirava em uma fogueira, virava um ovo novamente, e do ovo, né, das cinzas da fogueira, nascia uma nova fênix igual à fênix anterior, apenas mais jovem. Ou seja, ela era resistente, mas ela não melhorava com o choque. E aí, esse é o meio do caminho, porque o contrário de frágil não é ser resistente. O contrário de frágil é ser antifrágil. Se o frágil se quebra com choque, o resistente apenas resiste e fica igual. O antifrágil é aquilo que se beneficia do choque. E o exemplo que ele usa, até para mostrar que essa qualidade existia antes da palavra, é da história, exata, da história mitológica da Hidra de Lerna, que era um monstro que apareceu nos 12 trabalhos de Hércules, né? Hércules dispensa apresentações, um dos heróis da mitologia mais famosos. Depois que ele matou sua própria família, para se redimir, ele saiu assassinando um monte de gente pelo Mediterrâneo, né? E entre os trabalhos dele estava lá a Hidra de Lerna, que era um monstro com corpo de dragão, várias cabeças de serpente, sendo que toda vez que ele cortava uma cabeça, 2 nasciam no lugar, sendo que uma das cabeças ainda era imortal. Ou seja, esse bicho ele praticamente pedia, Hércules, corte a minha cabeça. Porque toda vez que acontecia um choque, ele ficava mais forte. Hércules só conseguiu vencer a Hidra de Lerna com a ajuda do seu sobrinho. Quando ele cortava a cabeça, o sobrinho dele, Iolau, ia lá e cauterizava a cabeça. E a última cabeça foi enterrada sob uma grande pedra e, teoricamente, estaria, né, a Hidra viva até hoje em algum lugar da Grécia Antiga. E esse é um ponto interessante também para mostrar que o antifrágil gosta do caos, mas até certo ponto. Porque depois de um certo ponto, né, dependendo do nível de caos, não há antifragilidade que resista. Né? Eu acho interessante esse conceito, só que muita gente, né, não entende como que traz isso para os investimentos. Né? E como que eu percebi que eu poderia me beneficiar disso? Simplesmente se a gente tirar a fragilidade da nossa carteira de investimentos, por exemplo. Né? Muita gente fica, cara, mas como que eu consigo ser antifrágil? Veja bem, se você tirar do seu portfólio, né, da sua carteira de investimentos, aquelas empresas ou que são muito endividadas, ou que não têm crescimento de lucro, ou empresas que dão prejuízos sucessivos, são empresas frágeis. Então, se você tira essa fragilidade, você já torna a sua carteira de ações ou o seu portfólio pelo menos robusto. Né? Então, trazendo esse conceito para os investimentos, eu acho que você tirar as fragilidades, né, como você disse, às vezes você tinha um CDB de um banco que estava quase falindo.
né? Será que valia o risco você ter aquele CDB que renderia E, minimamente mais do que a taxa Selic, sendo exato, isso que eu ia que falar, que rendia, sei lá, 10% a mais do CDI. CDI, correndo um Entendeu? risco absurdo e exposto a uma fragilidade desnecessária. Então é importante a gente trazer esse conceito, o pessoal olhar assim, cara, vou olhar minha carteira de ações e ver se realmente eu não estou exposto a uma fragilidade que é desnecessária para mim, né? Então isso é bem interessante. Não, e é como você falou, né? É muito difícil, na minha opinião, você construir uma carteira antifrágil. Porque na hora do caos mesmo, você pega lá o momento da derrocada em 2020, quando o pessoal teve a percepção de que o coronavírus seria algo grave, que provocaria fechamento de economias, né? E com isso uma destruição de valor imensa, fora também toda a questão humanitária, as perdas de vidas, né? Foram milhões de pessoas que morreram, deixo meus sentimentos aqui para parentes, né, que passaram por isso. Mas naquela hora, quando começou a cair mesmo, a única coisa que subiu naquele momento foram as opções de venda, ou seja, o cara que tinha comprado puts, direitos de vender alguma coisa por um determinado preço, até um prazo limite, e em comparação ao real, o dólar. Porque o restante, ações, Tudo caiu. ouro, Ouro, até Bitcoin. empresas dolarizadas também, embora o dólar tenha subido, elas caíram, Bitcoin caiu, então tudo caiu naquele momento. Então ser antifrágil é muito complicado. Agora, ser robusto é mais simples, né? Ou seja, se você tivesse uma carteira que tivesse parte dos ativos em dólar, investidos lá fora, ou mesmo aqui, né? Usando, na época o BDR não era liberado para todo mundo, mas o investidor qualificado já poderia usar BDR, fundo cambial, etc. A sua parcela da carteira em dólar subiria, enquanto todo o restante que estava em real iria cair. Então você acabaria tendo um pouco mais de tranquilidade para pensar naquele cenário. Porque é muito mais fácil pensar e manter a coragem tendo dinheiro no bolso do que vendo todo o seu patrimônio caindo em coisa de uma semana, 30, 40, 50%, né? Não, com certeza. Isso que você falou já puxa para outro conceito do Taleb também, né? Que é a estratégia Barbell que ele fala. Sim. Ou seja, se você tivesse alocado, se você está posicionado numa estratégia que a sua maior parte está na segurança e a menor parte está no risco, naturalmente você vai sobreviver à crise. Né? E o que a gente Sim. quer é isso. A gente quer sobreviver às crises porque a gente vai sair mais forte delas. Né? Então, é engraçado aqui, uma coisa puxa a outra. A gente falou de antifragilidade, falou de agora a gente fala de alocação, e aí ele fala já dessa alocação inteligente, né? Que eu sempre falo aqui no meu canal sobre alocação inteligente. Você não precisa querer ganhar dinheiro, né? O seu objetivo não é ganhar no mercado. Primeiro sobreviva, depois multiplique patrimônio. E é bem importante não inverter essa ordem, né? Primeiro multiplicar o patrimônio para depois pensar em sobrevivência, porque você tem que primeiro sobreviver para ficar rico e não ficar rico e depois pensar em sobreviver. Inverter essa ordem é complicado. Mas esse conceito da estratégia Barbell, entre os vários conceitos que o Taleb passa nas obras dele, né, gente? Porque falar alguns conceitos, né, o tamanho do livro, né? É muita coisa, é profundo, é uma leitura muito interessante, mas não é uma leitura fácil. Então eu recomendo muito esse livro, mas tem pessoas que chegam para mim e falam, pô, Bruno, me trollou, né? Recomendou. Tá me ouvindo aí? Sim. Tá. Recomendou o livro, não consegui entender nada. E realmente, não é um livro simples, mas essa questão da estratégia Barbell, ela é em si uma ideia simples de ser entendida. O que o Taleb fala é que você tem que ter parte da sua carteira em algo muito seguro e uma outra parte pequena em algo muito, muito arriscado, mas com potencial de ganho também muito grande. E aí a gente pensa, né? O que é essa segurança que ele fala? E aí que está uma coisa que o brasileiro tem que outras pessoas não têm, que é um viés local muito forte. Quando fala em muita segurança, o cara pensa Tesouro Selic. Só que, gente, Tesouro Selic é muito seguro pensando em Brasil. Se você fala para um americano que você está investindo o seu dinheiro em Tesouro Selic pensando que é a coisa mais segura que existe, ele vai falar, ué, você está comprando o título público de um país emergente que já está na sua 10ª moeda, né, e que está chegando numa dívida em 100% do PIB e que está gastando mais do que arrecada desde 2014. Em vez de discutirem diminuição de gasto, estão discutindo aumento. Você acha mesmo que esse negócio é seguro? Então, o que seria o mais seguro, se a gente for pensar, né? Bom, em termos de governo, é título público americano. Seria muito seguro. Em termos de teste do tempo, né, aquilo que já foi testado pelo tempo, a gente poderia falar que embora mais volátil, é o ouro. É uma certa segurança. Agora, o que seria muito arriscado, na minha opinião? Criptomoedas hoje são arriscadas porque são muito voláteis.
né? Tudo bem, o Bitcoin, por exemplo, tem uma certa escassez, mas mesmo assim, né, é um negócio muito novo. Você pega investimento em small caps, ou até empresas ainda menores, em startups, que é um negócio que está ficando mais acessível para as pessoas hoje em dia também. Então seria mais ou menos isso, uma carteira com muito em coisas seguras, título público americano, uma parte em ouro, e uma outra pequena parte em coisas muito arriscadas. Porque vamos pensar em Bitcoin, que foi um negócio que aconteceu recentemente, né, essa subida que eu vou falar aqui. Se eu tivesse montado uma carteira com apenas 10% em Bitcoin e todo o resto em título público americano, o título público americano de curto prazo teria ficado parado no ano. Não renderia nada, renderia 0, alguma coisa. Comparando com o real, eu ganharia, porque o dólar subiu muito durante o ano. Dependendo do estágio que eu tivesse mandado, eu ganharia. Mas pensando em dólar, não teria subido muita coisa. Já os 10% em Bitcoin teriam se multiplicado muitas vezes. Pensando em real, chegou a subir 580% em 12 meses. Ou seja, aquela única posição de 10% teria feito minha carteira subir 58% no ano. E se desse errado, Bruno, eu perderia no máximo 10%, porque do chão não passa, né? Então é uma perda. Por favor. É a tal da convexidade, né? Que a gente sempre fala. Exato, exato. É uma perda pequena para um ganho potencial muito grande. Isso. E aí o que você falou, né, sobre a crise e ter essa parte no risco, é muito interessante que é outro conceito que o Taleb também fala que eu acho que é muito interessante, assim, que é forte, que é você aceitar a incerteza, né? A gente tem que aceitar a incerteza e fazer aquilo, né, investir, né? Eu acho que você que fala isso, eu não sei, que o investidor bem-sucedido é aquele que faz o corriqueiro em um ambiente nada corriqueiro, né? Então a incerteza está o tempo todo, a gente não sabe se amanhã, semana que vem, vai ter outra crise, outra greve dos caminhoneiros, outro lockdown, só que a gente tem que estar alocado de uma maneira que, mesmo na incerteza, a gente esteja preparado, né? Então é importante a gente aceitar a incerteza, porque aquele que torce, né, aquele que é o torcedor que, cara, tudo tem que dar certo. Se não der certo, se a economia brasileira não deslanchar, eu estou lascado, porque a minha posição em Brasil é gigantesca e eu preciso que o governo passe todas as reformas, que o governo ele diminua a dívida, que o governo ele faça a produção ser maior e que o nosso PIB cresça muito, que atrai investimento estrangeiro. Então, cara, ele tá o tempo todo torcendo para que tudo dê certo, porque se não der certo, ele está muito exposto àquela posição de tem que dar certo. Então, acho que aceitar a incerteza e trabalhar a sua locação de ativos em cima da incerteza é algo que vai te levar para frente, né, e vai te deixar no jogo, porque o que a gente quer é continuar no jogo mais tempo, que já foi provado, né? Quanto mais tempo você fica no jogo, mais você ganha. O Taleb, né, ele fala o seguinte, ele costuma comentar, se eu não me engano, é a lógica do cisne negro, que ele fala que X não é F de X. Ou seja, né, a sua exposição ao mercado é diferente do que é o mercado. Você não sabe o que vai acontecer. Simplesmente é impossível prever quais serão os eventos. Pega as previsões do final de 2019 falando sobre 2020. Vê se alguém falou, teremos uma pandemia e o negócio vai cair pra caramba e depois vai subir super rápido. Até teve um exercício de algumas pessoas num think tank nos Estados Unidos pensando em um cenário de pandemia. Mas simplesmente eles pensaram naquilo e se desenrolou totalmente diferente também. As considerações era só um exercício que é feito de ano em ano. Mas ninguém podia prever o que era imprevisível, pô. Tudo bem, o mundo está sujeito a esse tipo de coisa de tempos em tempos. Já tivemos outras pandemias menores, né? Também tivemos uma muito grande há cerca de 100 anos, a gripe espanhola. Mas, às vezes, assim, pegou todo mundo de surpresa. Então, você não vai saber o que vai acontecer. Agora, você tem que pensar em diversos acontecimentos que podem surgir no cenário. Guerras, pandemias, crises financeiras, crises políticas, né? Como o meu portfólio vai se comportar. E aí, pensar no que você vai fazer. Eu pauto as minhas decisões financeiras sempre pensando, em primeiro lugar, no que vai acontecer se eu estiver errado quanto aos cenários que eu estou prevendo, entre aspas, né? Que eu estou supondo que venham à frente. E a resposta, como eu não sei o que vai vir à frente, nunca pode ser. Se você estiver errado, você quebrou. Não posso chegar para a Malu e falar amanhã, nossa, amor, errei o que eu achava que ia acontecer na economia e, cara, vamos ter que mudar de casa, me dá suas bolsas caras aí para eu leiloá-la no Mercado Livre. Então, não pode acontecer isso, né? Então, por pior que seja o cenário, você tem que pensar, tá, e se tudo der errado? Se um vírus de computador apagar os registros financeiros no mundo, né, o que acontece com a gente? Ainda temos alguns imóveis. Então tá ok. Não temos nada. Então tem algo errado. Quanto maior o seu patrimônio, mais paranoico você tem que ser com isso. Tem um filósofo que eu gosto bastante, que é o Sêneca, que é um filósofo romano, viveu no século I depois de Cristo,
E ele falava que veneno bebe-se em taças de ouro. Ou seja, o cara que tem dinheiro tem que se preocupar com certas coisas que o cara que não tem não precisa se preocupar, que ele acha que é besteira. O que tem precisa começar a se preocupar. Então, quanto mais dinheiro você possui, mais paranoico você tem que ser com cenários, mais diversificado você tem que estar e menos confiante em termos de sorte, de previsões dos outros, porque ninguém sabe nada do futuro, entendeu? E o cara que fala que sabe, ele tá te enganando. Sim, trazendo analogia para esse assunto de que a gente tem que torcer para que tudo dê certo, a gente não pode ser assim, né? Você é paraquedista também, né? Eu também era paraquedista no Exército. E esses dias um amigo meu me chamou para fazer um curso de salto livre, né? E se fosse há uns 2 anos atrás, eu ia falar, cara, agora, vamos embora. Só que eu parei para pensar e falei, cara, vou fazer um curso de salto livre. Eu vou sair desse avião e se tudo der certo, eu vou chegar no solo com 5 minutos de adrenalina, vai ser legal. Mas se alguma coisa der errado, eu estou morto, provavelmente. Então, aquela atividade para mim, ela se mostrou como não convexa. Eu falei, cara, desculpa, mas não preciso tomar um risco desse para ter uma adrenalina parecida. Então, assim, você tem que sempre trazer isso e se perguntar, e se tudo der errado? E se alguma coisa der errado? Né, o que vai acontecer? E a gente tem, né, casos de pessoas que falem, né, que vão à falência, sim. Às vezes a pessoa demora anos e anos e anos para construir um patrimônio e depois sai vendendo tudo para investir em uma única coisa. A gente viu muito isso em 2017, né, na bolha do... Na bolha não, né? Foi uma bolha do Bitcoin, né? Foi uma bolha. Foi uma bolha, Então a gente viu muito isso em 2017, o pessoal vendendo muita coisa, vendendo bens, e aí tinha que tudo dar certo, o Bitcoin tinha que continuar subindo. A pessoa não sustentou a marra na queda e perdeu um patrimônio, às vezes, construído durante anos. Né? Então, ficar nessa torcida para dar certo te torna frágil, né? Não é uma atitude antifrágil, tão pouco convexa. Né? E eu acho que você também fala bastante da família Colonna na Itália, né? Que é um exemplo de pessoas que são ricas há 800 anos e se mantêm ricas por quê? Porque elas é uma família que investe em diferentes ramos. Né? A gente gosta de falar da mesa, né? A sua mesa financeira ela tem que ter vários pés. Se você só tem um salário, você está frágil. Perdeu o emprego, você não tem mais renda. Então a sua mesa cai. Né? Essa família Colonna ela tinha vários pés. Então ela tinha terra, ela tinha obra de arte, ela tinha ouro, ela tinha moeda. Então tudo isso faz com que a família seja rica até hoje. Porque alguém invadiu o terreno deles, perdi a terra, mas pega a obra de arte e vai embora. Então você tem um valor com você, tem ouro, né? E isso é um exemplo de que a gente não pode ficar correndo esse risco de estar totalmente concentrado em algum tipo de ativo, por melhor que seja, né? Agora o Bitcoin voltou a subir. Então a gente está começando a ver de novo esse movimento de pessoas. Cara, eu não posso perder essa chance. Eu não posso perder a oportunidade de multiplicar meu patrimônio por 2, por 3. E aí quem tiver as histórias, né, ruins. E a gente tem que lembrar que o cemitério dos mortos é silencioso, né? Geralmente essas pessoas que quebram, elas não estão aí contando, não estão aqui fazendo live contando, né, que estão quebradas e falidas. Não, foi muito bom esse seu comentário. Muita coisa, muito conteúdo aí interessante, né? Porque você vê o seguinte, esse movimento de 2017, para quem não pegou, para quem conhece o Bitcoin há menos tempo, em 2017 o Bitcoin ele começou em janeiro custando uns R$1.500, por aí, não lembro agora de cabeça, e no final de dezembro ele estava em R$70 mil. Então essa multiplicação que a gente está vendo agora, né, ela já aconteceu de maneira parecida antes. E eu dei a sorte de ter conhecido o Bitcoin muito antes disso, de eu pagar um bom dinheiro naquele período. Isso, inclusive, acabou adiantando meus planos de deixar o funcionalismo público para viver, né, do patrimônio que eu tinha construído e também da internet, um negócio que estava se iniciando através da minha esposa e que acabou dando origem ao meu também. E naquele ano ainda, eu lembro que eu comecei a falar de finanças na internet e tinha gente me mandando, Bruno, meu marido vendeu minha casa, né, a nossa casa, para comprar Bitcoin. E nisso o Bitcoin estava uns R$50 mil. Eu lembro que eu vendi o que eu tinha de Bitcoin a 58 mil. E ninguém falou para mim assim, saiu bem, Bruno. Todo mundo falou, seu idiota, vai até 100. E nessa época eu recebi esse direct, né? Na época eu conseguia ver todos os directs que eu recebia. Eu recebi esse direct e a moça falando isso. Você acha que é uma boa ideia? Eu falei, não acho que é uma boa ideia. Eu acho que é bom você sair enquanto é tempo. Eu não sei quanto vai subir, mas ter todo o dinheiro nisso é loucura. E eu duvido muito que essa pessoa tenha vendido Bitcoin a 58, a 60, a 70 mil, porque provavelmente ela pensou o quê? Comprei a 50, vai até 100.
E a mesma coisa pode estar acontecendo agora. Eu não sei até onde o preço do Bitcoin pode ir. Inclusive, não posso falar se é uma bolha ou não ainda, mas eu tenho certeza que se não for uma bolha, uma hora vai ser. Porque esse é o comportamento normal do ser humano. A gente está vendo, inclusive, um grande estirão do Bitcoin novamente por conta de um tweet, né, do Elon Musk falando do Bitcoin. Aí depois veio a notícia de que a Tesla comprou uma parte do seu caixa, até uma parte relevante, 1,5 bilhão, é mais ou menos 8% que eles têm caixa, em Bitcoin. Outras empresas podem fazer o mesmo? Podem, mas também podem não fazer. Pode ser que a Tesla venda esse negócio daqui a pouco, achando que já subiu demais. Pode ser que outras empresas façam o mesmo. Tanta coisa pode acontecer que simplesmente você não pode contar, simplesmente com essa carta na manga, achando, não, vai ser o Bitcoin que vai me deixar milionário, eu vou comprar 50% do que eu tenho em Bitcoin. Ou até mais, né? Tem gente que, como o José falou, vende a casa, compra tudo em Bitcoin, ou pega dinheiro emprestado ainda, porque pensa, os juros estão baixos, né? Ou pegar dinheiro emprestado para comprar. É se expor a muito risco, tá, gente? E quem faz esse tipo de coisa, fica assumindo dívida para investir, esse cara, ele tá contando com o ovo lá no cu da galinha, né? Usando um termo mais chulo aqui, mas é verdade. Ele precisa que as coisas deem certo. E o mal do mundo, né? É que tem muita coisa que dá errado. O mundo é o que é e não o que deveria ser. Então, se expor a esse tipo de situação é pedir para as coisas darem errado. É ficar catando moedas no trilho do trem. Você vai ficando um pouco mais rico, né, enquanto está catando as moedas lá, até a hora que o trem passa, você está distraído catando moeda e leva a sua perna embora. E aí, como é que faz depois? Entendeu? Então, não façam isso, né? Não assumam um risco desnecessário, muito grande. Não costuma ser bom. Quem fica fazendo isso rotineiramente pode até ganhar um bom dinheiro durante um tempo, mas se não parar de fazer isso, uma hora o cara quebra. É que nem jogar pôquer, para quem gosta do jogo, e ficar toda hora apostando tudo que você tem, indo no all-in, né? Você ganha a primeira, você ganha um bom capital. Aí ganha a segunda, está multiplicando. Dobrou seu capital. Terceira, aí vai. Numa hora que você perde, você perdeu tudo. E aí não tem mais como entrar na rodada seguinte. Isso que você falou é interessante porque essa, né, é a sistemática dos cassinos, né? O cassino, ele quer que você fique mais tempo, porque ele sabe quanto mais tempo você fica no cassino, mais dinheiro você dá para o cassino. Né? E a pessoa que ela está ali com esse intuito de ficar ganhando dinheiro nessa valorização, é difícil, é muito difícil ela ganhar, né, o dinheiro e botar no bolso e sair. Porque o viés de confirmação é muito grande. Ela foi com um viés muito grande. Então, se ela ganhou aquele dinheiro, valorizou, ela comprou hoje. Cara, comprei hoje, sexta-feira, domingo, o Musk fez um tweet, subiu 15%. Eu vou comprar mais, porque vai continuar subindo. Hoje foi a Tesla, amanhã vai ser a Apple, amanhã ninguém sabe qual empresa vai ser. Eu acho que a gente está num contexto diferente, né, de 2017. Né? Agora, o Bitcoin ele já é amplamente aceito entre os institucionais. Né? Em 2016 e 2017, eu era um cara que tinha preconceito com Bitcoin. Né? Por exemplo, eu tinha preconceito. Eu era um cara que olhava assim e falava, cara, isso, vamos dizer assim, eu investidor à moda antiga, né? Fala, cara, isso não tem valor, né? Isso não gera valor, isso não gera caixa, isso não emprega ninguém. Então, eu era mais da escola old school, né? Que queria ver caixa, gostava de ver empreendimento. Então, eu tinha aquele preconceito. Hoje não, hoje as pessoas já entendem a tecnologia, né? Já tem muita gente que fala sobre, e já tem gente grande, né, falando sobre isso, e institucionais dentro. Então, acho que o contexto é bem diferente de 2017, mas o medo de perder o bonde, ele nunca some, nunca desaparece. Né? Sempre quando você tem essa valorização de qualquer tipo de ativo, sempre vão ter aquelas pessoas, né, que vai pela manada, porque ela não quer perder a oportunidade. E geralmente são essas pessoas que acabam perdendo muito dinheiro nesse tipo de especulação, nesse tipo de tentativa de enriquecimento rápido, que é o que a gente sempre educa aqui, que não é, né, o objetivo principal. Né? Geralmente, você quer enriquecer rápido, você tem que fazer um empreendimento. Né? Vai empreender, vai ganhar dinheiro fora do mercado e protege no mercado. O pessoal falou do ouro aí, né? O ouro já é bem diferente. Né? O ouro, na minha opinião, ele tem o efeito Linde, né? Que é outro conceito que o Taleb fala bastante, que joga muito a favor do ouro. Né? O ouro ele é utilizado há milhares de anos e a chance dele continuar sendo utilizado como valor e meio de troca daqui a 200, 300 anos, é muito maior. Né? Então, é um ativo que já se provou no tempo, diferente do Bitcoin, que pode ser que se prove no tempo ou não, né? Só o tempo dirá. Não, o Bitcoin, por exemplo, você falou um negócio que é verdade. Eu tinha preconceito com o Bitcoin porque ele não gera fluxo de caixa,
ele não paga dividendos. E entre as várias críticas que as pessoas fazem ao Bitcoin, muitas infundadas, essa é totalmente verdadeira. E serve tanto para o Bitcoin quanto para o ouro. Nenhum dos dois paga dividendos. E isso, né, embora seja verdadeiro, também é uma crítica que eu não entendo muito, porque eu nunca comprei Bitcoin ou ouro esperando receber dividendos. É que nem falar que eu não gosto de cachorro porque ele é incapaz de me fazer um omelete ou passar aspirador na casa. Ué, mas se você não quer, você não vai comprar um cachorro esperando que ele faça isso, né? Então, Bitcoin e ouro, eles têm certas janelas que, na minha opinião, são mais adequadas para o investimento, para você aumentar a quantidade, o percentual, melhor dizendo, que eles têm dentro do seu portfólio. E hoje, vendo esse movimento de juros muito baixos, inclusive pensando em juros reais, né? Ou seja, taxa de juros e inflação, né? Menos a inflação, juros reais negativos. Aqui no Brasil a Selic está em 2, a inflação está em 4,5. Pô. E tem país europeu, né, também, que está negativo. Pois é. Não, e a gente está mais negativo que os países europeus. A gente tem juros mais negativos que a Suíça. Né? Então, nesse ambiente de juros negativos, onde se você deixa dinheiro em renda fixa, você está pagando um pedágio para o governo através da inflação, mês após mês, aí fica mais interessante você ter acesso a essas reservas de valor, uma já milenar, né? A primeira joia achada ali, feita de ouro, ela data de 4.500 anos, 4.500 anos antes de Cristo, né? Ou seja, mais de 6.000 anos, 6.500 anos. E essa joia é ouro, dá para vender na Vivara, isso é um pouco mais rústica do que os anéis que a gente vende hoje. O Bitcoin tem muito menos tempo, mas contando que hoje em dia as coisas mudam cada vez mais rápido, 12 anos, né, quase 13, não é algo trivial para uma moeda que simplesmente não tem um banco central por trás, é descentralizada, não tem um dono, né? Já é algo relevante, o que me leva a pensar, poxa, vale a pena ter um pouquinho. Mas, sobretudo nesse cenário, juros zero ou negativos em muitos países, muito dinheiro sendo injetado no mercado, e quanto mais dinheiro você cria, se a produtividade não aumenta, simplesmente é muita moeda competindo pelos mesmos bens, o preço dos bens tende a subir, e nisso, tanto o Bitcoin quanto o ouro acabam sendo beneficiados. Só que mais o Bitcoin, porque é um mercado muito pequeno. O mercado de ouro é gigantesco, né? São dezenas de trilhões. O mercado de Bitcoin está chegando ao trilhão agora. E muito por conta desse movimento que a gente viu, né, nos últimos meses. Então, não sei se esse movimento vai continuar do jeito que está. A situação realmente é muito diferente de 2017. Em 2017, nenhum gestor falava de Bitcoin. Simplesmente todos torciam o nariz, achavam que era uma mania. Hoje já tem um monte de gente colocando Bitcoin dentro do fundo. Camarada comprando, tem family office se adequando já a isso, investindo em fundos que surgiram. Agora acabou de nascer o primeiro ETF de Bitcoin, está sendo negociado numa bolsa em Bermudas, né? Então não é algo fácil de ser acessado pelo investidor nacional, mas ele apareceu, inclusive tem participação da Nasdaq nesse ETF, a Bolsa Americana de Tecnologia. Então hoje é muito mais gente aceitando. E até aqueles investidores old school, como você citou, o Buffett, ele não gosta nem de ouro e muito menos de Bitcoin. Né? Mas o Buffett é acionista da Apple. 50% da carteira dele é Apple. E eu não duvido nada que a Apple faça que nem a Tesla e coloque um pequeno percentual em Bitcoin, porque vale muito a pena. Se der errado, perde pouco. Se der certo, pode ganhar muito. Né? Então acaba compensando. Não, eu concordo com você. E sem contar que o Buffett, recentemente, ele investiu em empresas mineradoras, né, de ouro. Sim. E a diferença também, né, é bom de ressaltar que o ouro, né, ele é escasso, mas não tão escasso quanto o Bitcoin, porque o Bitcoin ele é escasso por natureza, né? Ele foi programado para ser escasso. Já o ouro não, a gente não sabe se daqui a algum tempo, né, com essa colonização de Marte, vai que acham grandes reservas em Marte de ouro. Talvez o preço venha a cair, não sei, mas talvez o preço da extração também seja muito alto, que não compense, mas não é tão escasso quanto o Bitcoin, que ele é programado para ser escasso. Né? Então, isso também é muito interessante. E eu acho que vale a pena, sim, você ter uma parte em Bitcoin, porque te dá alta convexidade, né? Como você falou. Perdeu, você pode perder pouco, né? Dependendo da sua exposição, e ganhar, você pode ganhar muito. E isso aconteceu comigo, tá? Eu posso falar porque isso aconteceu comigo, né? Lá no VR11 ainda, né? No VG Renda 11, falei, cara, Bitcoin, acho que tá na hora de comprar um pouquinho de Bitcoin. Falei, não, vou comprar um pouco de Bitcoin, e deu muito bom. Foi né? ano passado, né? Ano passado, acho que em outubro. Pegou bem. Então, foi uma compra muito boa, e até agora eu tô aí com ele na carteira, né? Não fui mão de alface com Bitcoin. E, cara, então assim, é uma posição altamente convexa, né? Tinha ali 5%, já extrapolou, estou rebalanceando com outros aportes nos outros ativos, mas
aquele ganho ali, né, foi muito bom para minha carteira. Não, foi. E tem um outro ponto também, né? Sobre o Bitcoin. Ótimo que ele tenha se valorizado muito. Tomara que se valorize ainda mais esse ano. Eu não me surpreenderia se nós tivéssemos um outro ano de uma valorização de 3 dígitos, igual aconteceu ano passado. Embora seja muito volátil, não acho que isso vai ser de maneira linear. Inclusive, acho que pode tranquilamente cair aí em algumas semanas ou meses muito, porque se for olhar o gráfico em dólar, está praticamente só uma subida assim, né? Então está muito vertical e é um ativo volátil. Só que tem outros pontos, né? O Bitcoin não é simplesmente um negócio que você compra porque vai subir muito sem nem saber o que é. O Bitcoin é um dos únicos ativos, não vou falar que é o único porque existem 8.000 criptomoedas, então várias já têm uma característica similar à do Bitcoin quanto a isso. Mas ele, considerando os outros ativos assim, que já existem no mercado financeiro há mais tempo, é o único que ele é inconfiscável. Porque se a gente for voltar na história, aqui no Brasil, década de 90, confiscaram poupança e contas bancárias. Você volta nos Estados Unidos, lá na década de 30 do século XX, né, 1933. Presidente Franklin Delano Roosevelt, que depois enfrentou os nazistas lutando pelo mundo livre, confiscou ouro dos americanos. Então, a gente tem um histórico de que de tempos em tempos mostra que o governo confisca alguma coisa das pessoas. Você teve países aí que desapropriaram terras, né, que pegaram imóveis. Em 1917, a União Soviética pegou tudo que era privado. Quando começou a Revolução lá na Rússia, de início, né? E depois se espalhando para outros países. Então, como é que você faz? Como é que você protege patrimônio nisso? Ah, você pode guardar um pouco de ouro, pode guardar joias, né? Os judeus fizeram isso, fugindo dos nazistas. Tá, mas você precisa de algum local para guardar ainda. Agora, o Bitcoin não, ele é digital. Você pode ter uma wallet, que nem eu tenho aqui uma na minha mão, que parece um pendrive, mas isso aqui serve só para guardar as senhas de acesso. Meus bitcoins não estão aqui dentro, eles estão na rede, estão no blockchain. Então, se eu souber a senha, ou levar a senha em outro canto, se eu não souber de cabeça, eu não preciso nem disso aqui para acessar. Basta que eu vá para um outro país, recupere o meu saldo, transfira para uma outra carteira para eu poder vender para as pessoas que estão lá. E já é um ativo negociado globalmente. E tanto faz se eu comprei Bitcoin aqui no Brasil, na Argentina, na China, e se eu vou vender na Malásia, na Islândia, né, ou em Singapura. Eu posso vender onde eu quiser e assim eu posso recomeçar minha vida se eu tiver que mudar do país. Então, é um ativo muito interessante para isso, como realmente um plano B caso as coisas deem muito errado. E ninguém gosta de pensar que as coisas vão dar muito errado, mas o venezuelano que tinha esse plano B, pensando que as coisas poderiam dar muito errado no país dele, conseguiu sair de lá e manter a qualidade de vida. O que não tinha esse plano está lá até hoje. Na Argentina, a gente está vendo vários argentinos atravessando a fronteira, fugindo para o Uruguai, alguns fugindo aqui para o Brasil. Os que estão ficando lá podem ter um destino parecido com os venezuelanos, né? Até porque a Argentina está fazendo o quê já? Já limitou a capacidade que o argentino tem de comprar dólar, né? Eles limitam isso, só $200 por mês. E isso, se a gente for pensar, dá mais poder ao governo argentino do que muitos dos governos absolutistas dos séculos 18, 17 tinham naquela época. Porque o cara podia movimentar capital. Agora na Argentina você não pode. Então o que acontece é que as pessoas mais capazes têm a sua fuga do país restringida. E fugir do país é quase como votar com os pés, né? Você mostra o descontentamento, as pessoas mais capazes, têm mais patrimônio, vão embora e o governo perde receita com isso. Na hora que eles limitam isso, né, é uma coisa muito séria, né? O Friedrich Hayek, o economista austríaco, inclusive não estou com o livro dele aqui, mas ele escreveu sobre a desestatização do dinheiro em 1976, né, 32 anos antes do Bitcoin surgir. Ele falava que a marca de um país civilizado é a mobilidade de capital, você poder fazer câmbio quando você quiser. Então, quando um país tira essa mobilidade, acaba com a sua capacidade de fazer câmbio de maneira livre, né, como aconteceu na Argentina, é um sinal muito grande de que as coisas vão dar errado. Só que hoje, felizmente, se o cara não pode comprar dólar, ele ainda poderia comprar Bitcoin utilizando corretoras internacionais. Ele ainda teria uma maneira de se proteger, tanto do governo, quanto daquela inflação galopante que nós vimos no peso, né? Coisa de 2, 3 dígitos ao ano, dependendo da época. Sim, cara, você falou da Venezuela e há um tempo atrás, minha esposa estava trabalhando na Venezuela, né, na Operação Acolhida, lá do Exército, da ONU e tal. E aí eu conheci um venezuelano lá e ele estava me contando que ele atravessou a fronteira, né, fugiu da Venezuela
E o que ele levava com ele? Gramas de ouro. Ele levava gramas de ouro porque no caminho só se aceitava ouro. Só aceitava ouro, porque ele tinha que pagar propina às vezes para passar, né, em alguns pontos, para o pessoal que ficava na estrada, né, nas trouxas, que ele fala que são as trilhas clandestinas. Ele tinha que comprar comida e só aceitava-se gramas de ouro também. Então, assim, às vezes é um choque para a gente. Fala assim, cara, não é possível isso. Né? Às vezes é um choque para a gente que está escutando, mas é uma realidade que está aqui do nosso lado. Né? Tá aqui do lado. O cara contando essa história para mim esses meses atrás, né, com um país que na década de 90, né, Caracas era a Miami da América do Sul. Né? Então, assim, as coisas mudam e mudam às vezes muito rapidamente. Né? Então, a gente não pode ficar à mercê, às vezes, de um governo, né, que tem que dar certo. Então, é muito importante também essa diversificação que eu falo, né, diversificação política, né? Você não pode ter só seu dinheiro investido no Brasil. Hoje é muito fácil você mandar dinheiro para fora, né, investir num país que, pelo menos, né, até hoje, mostra ser mais estável do que o Brasil, né? Por exemplo, Estados Unidos, né? Você pode investir em países europeus. Então, essa diversificação política entre mercados, eu acho que não é mais diversificação, é uma questão de sobrevivência no longo prazo. Porque você não pode torcer para que aqui tudo dê certo, né? Um país que está caminhando cada dia mais aí para desvalorização cambial. Cara, quem não está investido em dólar do ano passado para cá ficou pelo menos 35% mais pobre, eu acho, mundialmente. Né? Se a gente for olhar aí só na valorização cambial. Então, tem que aproveitar a oportunidade e as facilidades que a gente tem hoje. Né? Se é tão fácil abrir uma conta lá fora, mandar dinheiro e investir lá fora, por que não fazer? Né? Sendo que as maiores empresas estão lá. Né? Aquelas empresas que a gente usa diariamente, a gente está aqui fazendo live aqui no Instagram, né? Que, do Facebook, por exemplo, a gente pesquisa no Google todos os dias. Por que não investir nessas empresas e nesse mercado que é tão grande, né? E ficar restrito a uma bolsa tão pequena, né, quanto a nossa? Nosso mercado de capitais ainda é um baby, né? É um baby mercado de capitais, é muito pequeno. Então, é interessante que você invista lá fora também. Não, e nunca foi tão simples, né? Fazer esse investimento lá fora. Porque antigamente era mais complicado, porque você podia falar que tinha barreira do idioma. Só que agora tem corretora, que, em mais de uma, inclusive, que já tem as ferramentas em português. Aí podia falar, mas a parte de apuração de imposto é mais complicada. Também já dão as ferramentas para que você possa fazer essa parte sem ter que se preocupar tanto com o imposto. Ou dependendo também, né? Se você quiser só ficar comprando, você não paga imposto, só paga quando vender, e se vender mais de 35 mil reais no mês. Você pode, inclusive, aumentar o seu limite isento. Você vende 20 mil em ações aqui no Brasil, você pode vender 20 mil em ouro também aqui, 35 mil em criptomoedas no mês e mais 35 mil em ativos lá fora. Então, você consegue vender ao todo aí 70, 90, 110 mil só por um CPF, né? Ah, sou casado ainda. Então, são 2 CPFs para fazer isso. Acaba que é muito bom. Sem falar que tudo bem, a gente tem hoje a questão das BDRs, que são abertas aí para todo investidor. Só que a liquidez aqui no mercado é muito menor e, como você bem falou, o BDR está sujeito ainda ao risco político do Brasil. A Argentina também tem um programa similar ao nosso BDR, né? Logicamente o nome é diferente, mas o que aconteceu na Argentina? No momento que eles começaram a limitar o câmbio e colocaram um preço artificial do câmbio, lá você tem o câmbio oficial, que tem um valor, e você tem o câmbio blue, que é quase o dobro do oficial. Quase É o da rua. É o da rua, né? É o da rua, que é o real, né? É o de mercado, por onde as pessoas conseguem transacionar o que elas querem. No oficial é $200 por mês. E se você estiver pegando para vender para os outros, cuidado para não ter tua conta bancária bloqueada, que aconteceu lá também. E aí o que aconteceu? Na hora que o governo define um câmbio oficial, de que adianta, né, você ter lá um recibo de uma ação negociada no exterior, né, de Apple, se na hora que for converter para a moeda local, o governo te rouba no câmbio. Você não está mais acompanhando a ação lá fora. E se precisar fugir lá para fora, o governo não deixa você movimentar teu dinheiro. Vai viver tua vida como lá fora? Ah, mas não é que não deixa, o governo deixa. Tá, mas vai cobrar 40% de imposto, 30%, né? 50%, Imoral, dependendo né? do caso. Então, é a mesma coisa que falar, você quer fugir? Tudo bem, vai embora, mas metade que você tem é meu. Então não dá. É bom a gente aproveitar enquanto tá fácil de mandar dinheiro lá para fora. Porque, pensando em Brasil, como a gente gasta mais do que arrecada, e não é pouco a mais, a gente gasta muito a mais do que arrecada. O Brasil é um dos países que mais expandiu o gasto público nos últimos anos.
A gente, em termos de PIB, né, 35% são impostos e a gente gasta 47%. De onde vem os 12%? É emissão de dívida. É dívida. E essa dívida, né, ela está crescendo agora a juros baixos, né, porque grande parte dela é indexada à Selic, mas a Selic já está para aumentar. E fora isso, fora o aumento pelos juros em si, a gente não conseguiu corrigir esse problema de gastar mais do que arrecada. Então essa dívida está ficando cada vez maior. Né? E uma hora essa dívida vai ter que ser paga. Aí o governo começa a pensar, como que eu posso pagar essa dívida? Uma das primeiras coisas que vem na cabeça é o quê? Vamos aumentar imposto. Já querem fazer uma reforma tributária, já enfia na reforma tributária alíquotas mais altas para no final aumentar a arrecadação. E na reforma tributária, ou a arrecadação fica igual, ou ela aumenta. Porque pela lei de responsabilidade fiscal, eles não podem abrir mão de fonte de receita. E na minha opinião, né, o que é mais fácil de você fazer na hora de aumentar imposto? É aumentar imposto sobre uma minoria. Porque a minoria não tem força política. E não faz tanto peso em democracia, né? Quem ganha na democracia é quem tem o voto da maioria. Dentre as minorias, você tem uma minoria de investidores, são 3 milhões de investidores. Então, há pouquíssimo tempo que nós passamos o número da população carcerária aqui no Brasil, que foi ano passado. Até então, valia mais a pena fazer política para preso do que para investidor, né? Incrível. Pois é. E lá fora, você tem uma minoria da minoria. Porque quantas pessoas que vocês conhecem investem diretamente lá fora? E quem investe diretamente lá fora, muitas vezes investe só com um pouquinho de dinheiro. Então, o que eles podem pensar? Bom, pensando em aumento de imposto, né, vão aumentar o imposto para mandar dinheiro lá para fora, o IOF, que nem a Dilma fez com cartão de crédito lá em 2014 ou 2015. Não me recordo agora. Aumentou o IOF para 6,38. Então, o mesmo pode acontecer. E quando acontecer, escutem isso, né? Até anotem se quiserem. Vai ter gente batendo palma e falando, foi bom. Porque o pessoal vai falar, agora o brasileiro vai investir mais aqui, vai comprar as coisas aqui dentro. E não é bom. Isso é um indício altamente negativo, porque, novamente, a marca de um país civilizado é a liberdade na movimentação do capital. Na hora que começa a restringir isso, é sinal de que está dando ruim. Sim, e você falou da Dilma aí, né, do aumento do IOF, e eu lembrei de outro conceito que o Taleb fala, que é o do intervencionismo ingênuo, né, que a gente viu acontecer lá no governo Dilma, 2015, se eu não me engano, e foi reverberar ali em 2017 ou 2018, que foi a greve dos caminhoneiros, né? 18. Então, o que aconteceu, né? O Estado, ele entregou um subsídio, né, para a categoria, né? Aqui no Brasil, todas as categorias, elas acham que tem, né, direitos, né? Eu gosto de falar para os meus seguidores que no Brasil é o seguinte, né? Para mim é direito, para o outro é privilégio. O Brasil é assim, funciona dessa forma. Então todo mundo acha que tem direito, todo mundo acha que deve ter seu direito, o seu privilégio, a sua castazinha, e aí toma subsídio para comprar caminhão. E aí o que a gente tem? Né, um aumento gigantesco na oferta de frete, né? Até quem não tinha, meu pai trabalha com caminhão, meu pai ele tem 2 caminhões hoje. Na época ele só tinha um, né? Então ele viu aquele dinheiro muito barato e falou, cara, vou aumentar minha frota, vou comprar mais um caminhão novo. Né? E isso aconteceu com várias empresas, pequenas transportadoras, e começou-se a aumentar muito a oferta de crédito, e a gente estava numa crise. Né? 2015 foi uma crise grande, né? Tanto que Selic, inflação estava em 12%, Selic em 15%, e aí veio acontecer, culminar na greve dos caminhoneiros, porque você tem uma oferta gigantesca de frete, a demanda, a produção não acompanha essa oferta, e aí você tem naturalmente, né, o frete saindo muito barato, caminhoneiro sem conseguir rodar, caminhoneiro sem conseguir pegar frete, porque tem muito no mercado, e aí greve, né, e as pessoas não entendem que isso é o reflexo de uma intervenção ingênua que veio lá atrás. E a gente vive assim, né, vive de intervenção ingênua, o Estado sempre fazendo, tentando proteger, né, as pessoas e causando distorções mais para frente. Mas como você bem falou, a democracia é assim, né? E daqui a 4 anos, eu não sei se eu vou estar aqui, né? Então deixa essa bucha para o próximo governante. Eu não estou nem aí, né? Se for eu, ok, mas provavelmente não vai ser, né? Provavelmente essa bomba vai estourar lá na frente. E isso acontece com o endividamento também, né? E que a gente vai fazer o quê? É mais fácil a gente cortar, vou dar um exemplo agora do auxílio, né, emergencial. É mais fácil a gente cortar o auxílio emergencial ou ficar emitindo dívida para lá na frente alguém que não sou eu vai pegar essa bomba na mão e ter que se livrar, né? Ter que se virar com isso. Então é muito difícil você ter medidas austeras no Brasil, né? Um país que o populismo é muito arraigado.
Não, e pensando até pela questão do auxílio emergencial, provavelmente ele vai voltar. Já se discute isso abertamente, o mercado já começa a precificar que ele vai voltar. Daqui a um ano, né? Entramos em corrida eleitoral, porque o pessoal fala, falta 2 anos para a eleição. Falta um ano para a corrida eleitoral. Então já está começando, né? E aí o governo começa a pensar em reeleição. E aí o cara pensa, vou emitir mais auxílio aí através de dívida ou da criação de dinheiro, e quando essa bomba estourar, não vou ser eu. Mas pode ser ele se ele for reeleito. Só que quando for reeleito também é muito simples. Basta fazer o que fazem ao longo de toda a história, né? Culpa o comerciante pelo aumento de preços. Porque o próprio conceito de inflação, ele já leva esse entendimento errado. As pessoas entendem inflação como aumento de preço. E quem aumenta preço? Quem tem a maquininha de remarcar preço lá? É o comerciante. Então vai voltar para a época do Sarney, né? Dos fiscais do Sarney que estavam proibindo o pessoal lá de aumentar preços, porque é o comerciante o culpado. Só que não é, né? O aumento de preços é uma consequência dessa emissão de mais moeda. Então você tem muito mais moeda para o mesmo nível de bens. Os preços aumentam em consequência disso. Eles aumentam de maneira generalizada. E o preço, quando aumenta, é uma sinalização. Uma sinalização simples. Olha, toda essa moeda competindo por recursos escassos, os preços estão aumentando porque não tem recurso para todo mundo. Né? Tem muito dinheiro na economia ou tem pouca coisa. E no caso agora atual, é os dois. A gente colocou muito dinheiro na economia ao mesmo tempo que a gente fechou as economias. Não só no Brasil, como no mundo todo isso aconteceu. E aí, se você tem esse tanto de recursos, porque vários países fizeram isso, competindo, né, por esses bens escassos, o preço ele vai acabar subindo. E aí tem um ponto que o Hayek fala, né, o Friedrich Hayek, o economista que eu falei, que escreveu lá em 76 sobre a desestatização do dinheiro, ele falava que não acreditava que sob um governo democrático nós voltaríamos a ter uma moeda de qualidade. Porque ele fala que a democracia se trata de comprar o apoio da maioria. E quando ele fala em comprar, muitas vezes é como moeda mesmo, né? Ou seja, se eu der auxílio para todo esse pessoal aqui, vão votar em mim, eu serei reeleito. E ele também falava que para um governo honesto, é quase que obrigatório que você não possa ter o poder de excluir nenhum grupo da necessidade de se adaptar às mudanças. Porque se o governo tiver esse poder, haverá uma pressão política tão grande que ele simplesmente vai ser obrigado a fazer isso. Como é o caso de uma greve de uma categoria muito representativa, como é a greve dos caminhoneiros. A greve de agora, ela foi uma greve fraca, não teve adesão de tanta gente. Mas a de 2018, e que bom, né? Porque a de 2018 foi gigantesca, parou o país. Imagina parar o país agora, ia ter um monte de gente morrendo, literalmente, né? Por falta de suprimento, por conta da questão do coronavírus ainda. Mas em 2018 eles pararam o país, o governo teve que ceder, né? Porque ele tem esse poder, acaba que eles pressionam e o governo vai e cede, mas tudo por conta de um intervencionismo ingênuo feito anos antes. Né? Vamos baixar aqui os juros, emprestar dinheiro praticamente de graça, né, a 4%, sendo que a Selic na época estava em uns 10, chegou a 14, né, com a inflação em 10 quando chegou a 14, ou seja, era muito bom para o cara, pega dinheiro de graça, compra o caminhão e vamos ver o que é. Só que, como você bem disse, é muito caminhoneiro para volume de carga transportada em baixa, competição por trabalho restrito, levou o preço do trabalho deles para baixo, muita gente oferecendo trabalho, pouca gente contratando, não tem um diferencial competitivo claro, né? Uma atividade que ela é comoditizada, né? Tende a ser muito parecida, e aí você teve uma baita de uma greve. Mas esse é só mais um capítulo entre tantos, né? Intervencionismo ingênuo a gente vê todo dia. Né? Na pandemia, teve cara pensando em fechar a Bolsa de Valores para evitar que os preços caíssem. Pelo amor de Deus, né? Aí você acha mesmo que é simples assim. Ninguém teve essa ideia antes na história, né? Olha, os preços estão caindo, vamos fechar a Bolsa para que não caia mais. Aí você fecha a Bolsa, lá fora continua caindo, quando você abre, cai tudo de uma vez. Sem falar no recado, esse intervencionismo, ele não é assim. Você intervém e se não der certo, fica igual ao que era para ser. Fica pior. Porque você manda um recado ainda para o mundo mostrando, olha, o governo desse país, qualquer coisinha que tem, ele vai lá e mete a mão. E aí as pessoas pensam, poxa, não tem segurança jurídica lá. Se não tem segurança jurídica lá, melhor não levar o dinheiro. Porque as regras mudam o tempo todo. Como é que o cara vai trazer muito dinheiro para o Brasil se ele não tem a percepção de que a regra que existe hoje vai continuar existindo lá na frente? Né? Como é que ele vai trazer dinheiro para lá se ele pensa que talvez o que ele está colocando aqui, do nada, né, deixa de ser dele? Porque o governo vai mudar a regra, aumenta o tributo, né, tira a concessão. Então, quanto mais intervencionismo
né? E esse intervencionismo quase sempre é ingênuo, porque não pensa nas consequências de longo prazo, pior para o desenvolvimento econômico do país. Sim, esses dias, semana passada, me mandaram umas fotos de mercados na Argentina, né? Aquelas prateleiras vazias. E há um tempo atrás, o governante argentino ele tabelou alguns produtos, né? Produtos básicos. Então, assim, cara, será mesmo que Gênio, esse né? cara Gênio. é o gênio, é? Será que esse cara ele não viu que isso já foi feito várias e várias vezes e sempre causa escassez, né? Porque se você tabela o preço do leite, os outros insumos para produzir o leite continuam subindo, né? E aí o comerciante ele não é burro, né? As pessoas elas trabalham com estímulos, né? Todo mundo reage a estímulos. Se o preço dos insumos sobe e eu vou ter prejuízo produzindo leite, ou vou ficar no 0 a 0, eu simplesmente paro de produzir leite. Eu paro de produzir leite na caixa e vou lá fazer meu queijo, por exemplo. Né? Aí daqui a pouco tabela o queijo também, eu paro de produzir queijo. Aí pego a vaca e vou tentar matar e fazer carne. Daqui a pouco tabela a carne. Então, isso não para. A gente acha que, não, agora o pessoal já aprendeu e não vai fazer de novo. Mas continuam fazendo. Por quê? Para alguns, né, isso é política popular, né? A democracia, ela tem esse papel, principalmente na América do Sul, né? De ser muito populista, de agradar a massa, né? Porque agradando a massa você consegue se manter no poder, né? Então, isso é muito complicado, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de intervenção e isso tudo traz, né, também de volta a nossa exposição, né? Cara, você vai estar exposto a, por exemplo, empresas estatais full na sua carteira, 5, 6, 7 estatais? Será que é o caso? Uma ou outra, talvez, mas tantas empresas assim, onde o governo pode simplesmente meter a mão e mudar a política, né, de preço. Eu falo que, o pessoal fala, nossa, mas você tem Sanepar, eu tenho Sanepar na carteira. E agora a Sanepar está vivendo aquela fase que vive a cada 4 anos. Né? Todo ano a mesma coisa, é igual a reeleição, igual a eleição. Todo ano o governador ele não quer que a tarifa aumente. Por quê? Porque é antipopular. Né? Então, é uma companhia estatal do Estado. Qual é o governador do Estado que quer que a água fique mais cara no seu mandato? Nenhum. Né? Então, assim, esse risco, ele existe, você tem que saber, né, que investir em empresas estatais, você está correndo esse risco de ter o dedo do Estado ali querendo fazer o que ele bem entender. E, geralmente, é para interesses de se permanecer no poder, não interesses empresariais. Exato. E aí a gente tem que lembrar que investimento é sempre uma comparação entre duas coisas, né? No mínimo, preço e cenário, né? Então, você tem esse cenário ruim para empresas estatais, ok, é um cenário ruim. Mas qual o preço delas? Por exemplo, Sanepar, eu gosto da empresa também. Porque é muito barata. Né? É muito barata, paga dividendos. Em poucos anos você recupera o dinheiro que você investiu naquilo. E tem um bônus ainda. Vai que esse negócio um dia é privatizado. Mas como é barato, eu topo encarar esse cenário ruim. Né? Se o cenário melhora, o preço melhora também. Aí eu penso, pô, já está com um preço bom num cenário bom. Só que é estatal. De uma hora para outra, algum governador vai falar, esquece reajuste. Então pode ser que eu saia naquele momento. Mas é sempre uma comparação, gente. Eu pudesse dar um recado final nessa live, é pensar nisso, né? Até no Bitcoin. Nossa, eu acho que o futuro do Bitcoin é muito bom. Tudo bem, você acha isso, mas qual o preço? Pô, o preço já está lá em cima. Então perceba, né? Você não é o único gênio que está olhando o que está acontecendo isso no mercado. Tem muita gente olhando. Então pode ser que esse cenário bom já esteja plenamente precificado. Por isso que o preço avançou tanto, porque muita gente vê juros negativos, muito dinheiro sendo criado, um monte de institucionais enxergando valor no Bitcoin. Com isso, o preço dele disparou, né? Já está sendo precificado. Então compare preço com cenário. O cenário está muito bom, o preço subiu. Vale a pena ficar? Aí você decide, bom, acho que já está muito bom, vou realizar um pouquinho, vou adequar a minha exposição, porque da mesma forma que o José falou aqui, não vale muito a pena você ter muitas estatais na carteira, né? Ou em grande quantidade percentual, né? Tudo é assim, na minha opinião. Você tem que analisar ali preço do cenário e ver o percentual que você quer. E nunca está exposto demais a poucos ativos, sobretudo esses ativos que podem ser vítimas desse intervencionismo. E isso acontece, infelizmente, com quase todos os ativos, porque governos têm muito poder. Então, em uma canetada, os caras podem ferrar um setor inteiro. E não interessa que setor é esse. Pode ser o setor mais seguro da história. Como era, por exemplo, o setor elétrico aqui no Brasil. Dilma chegou em uma canetada, né, para tarifar o setor elétrico, manter a conta de energia baixa e ferrou com o setor naquele momento. Né? Preços foram lá embaixo e era um setor muito seguro.
Então, por conta dos governos, né, e sua capacidade de intervir sempre nos ativos, sempre compare essa questão. Se está com um preço muito bom para um cenário muito bom, pensa que o cenário pode mudar. Né? Realiza um pouco, investe em outras coisas e vá fazendo assim. Então, pessoal, a gente está quase 1 hora de live aí, né? Não parece que tem uns 10 minutos só, né? Um papo bom aí, passa rápido. Então, Bruno, queria agradecer, né, pela presença aí na live, cara. Uma live sensacional, acho que engrandeceu muito. Então, se tem alguém aqui que me segue, não segue o Bruno, já segue lá. Se tem gente aí que não me segue, também me segue. E tira um print dessa live aí, pessoal. E posta nos stories, marca a gente que eu vou repostar vocês lá no meu Instagram. E queria agradecer, deixar as portas abertas aí, Bruno. Quando você quiser fazer uma live com a gente, tá? Quando você quiser me chamar para o podcast também, eu pego o avião aqui de Brasília e vou lá gravar um podcast com vocês. E foi um prazer ter você aqui, com certeza. Muito obrigado. A gente sabe que nosso dia é muito corrido, né? Eu falo pro pessoal do Exército que a gente olhava demais, cara. Eu tenho muito amigo, né? Eu saí ano passado. Eu falo pro pessoal, cara, a gente olhava demais. Hoje em dia a gente trabalha muito mais. Então, assim, a gente está aqui trabalhando 9 horas da noite e o nosso tempo realmente é muito escasso, é o nosso bem mais escasso. Então, queria te agradecer por ter disponibilizado 1 hora do seu tempo, que eu sei que é caro e é precioso para estar com a gente aqui essa noite. Cara, eu que agradeço o convite. Fiz questão de fazer essa live porque, primeiro, você fez o elogio mais sincero para mim, né? Foi parte do VR11 e fico muito honrado com isso. E também porque, pô, você é um companheiro aí da época de caserna, né? Você fez a mesma academia que eu, passou pelos mesmos perrengues. Na minha época era mais pau, né? Sempre assim, né? Era mais difícil, né? Tô brincando, né? Mas passou pelas mesmas coisas que eu na formação da mãe, depois como militar. Então é um prazer tá colaborando aí para que você tenha cada vez mais sucesso. Como você mesmo disse, a vida aqui fora, né? É uma vida corrida, de fato. Hoje, por exemplo, eu nem consegui responder caixinha de perguntas nos stories, estava gravando podcast, acabou lá, entrei em uma reunião, cheguei em casa, a Malu estava numa reunião também, em um outro projeto que a gente está iniciando, já vim aqui para a live, estava sem bateria, carregando, porque é uma vida corrida de fato, mas é uma vida boa porque a gente tem uma ferramenta maravilhosa nas mãos, que é a rede social, que através da internet permite que eu aqui em São Paulo, você em Brasília, a gente possa falar com 600 pessoas ao mesmo tempo, cada uma no conforto da sua casa. E para qualquer empreendedor que tem aí 600 clientes, né? Pô, você está com um negócio muitas vezes milionário. Então, eu espero que isso aconteça com você e com vários outros que estão seguindo e assistindo a nossa live aqui. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tamo junto, Bruno. Valeu. Valeu.